63 anos de vida me ensinaram muita coisa, mas nunca imaginei que seria meu próprio neto quem me daria a lição mais dolorosa sobre como as pessoas podem ser cruéis. Ainda me lembro do telefonema do Lucas como se fosse ontem. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava regando minhas plantas na varanda quando o telefone tocou. A voz dele soava estranha, meio apressada. "Vó, é sobre o batizado do Miguel", disse ele, sem nem um bom dia. Miguel é meu bisneto, filho dele com a Carla. Um bebezinho lindo de apenas 6 meses que eu mal tinha visto 3 vezes desde que nasceu. "Que bom que você ligou, meu filho. Eu já estava pensando em que roupa usar para a ocasião", respondi, sentindo o coração se aquecer. Finalmente seria incluída em algo importante da família. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Longa demais. "É que... Vó, a igreja é muito pequena. Não vai ter espaço para todo mundo. A gente teve que fazer uma seleção bem apertada mesmo." As palavras dele foram como um soco no estômago. Senti minhas pernas bambearem e tive que me apoiar na cadeira da cozinha. "Como assim, Lucas? Eu sou a bisavó do Miguel. Como não vai ter espaço para mim?" "Olha, vó, a gente fica muito triste com isso também. Mas não tem como. A igreja só cabe 40 pessoas e a família da Carla é grande. Você entende, né? 40 pessoas. Ele disse 40 pessoas como se fosse o fim do mundo, como se não houvesse solução possível. Eu, que carreguei ele no colo quando era bebê, que fiquei com ele nas férias quando os pais trabalhavam, eu não cabia entre as 40 pessoas mais importantes da vida do meu bisneto. "Tá bom, meu filho", foi só o que consegui dizer. Minha voz saiu fraca, trêmula. Vocês façam o que acharem melhor. A senhora não fica chateada, né, vó? A gente vai fazer uma festa pequena em casa depois, aí a senhora pode vir. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Uma festa pequena depois. Como se eu fosse uma visita qualquer. Alguém que pudesse ser encaixada nos restos do dia. Desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava há anos, com aquela dor no peito que parece que vai explodir por dentro. Tentei me convencer de que era mesmo um problema de espaço. Afinal, igrejas pequenas existem, famílias grandes também. Talvez eu estivesse sendo dramática demais. Aos 63 anos, a gente às vezes fica mais sensível, né? Mas aí chegou o sábado, o dia do batizado. Eu estava lá em casa, vazia, tentando me distrair com qualquer coisa. Resolvi entrar no Facebook para ver as fotos que algumas conhecidas tinham postado dos netos. Foi quando vi. A primeira foto me deixou confusa. Era do Lucas, sorridente, segurando o Miguel na pia batismal. Atrás dele, uma igreja que parecia bem grande. Nada de 40 pessoas apertadas. Nada de espaço pequeno. Mas foi a segunda foto que me destruiu completamente. Era uma foto tirada de cima, mostrando toda a igreja. Contei as pessoas, uma por uma. 50. 50 pessoas ali, celebrando o batizado do meu bisneto, enquanto eu estava em casa como uma idiota, acreditando na desculpa do espaço. Vi gente que eu nem sabia que existia. Colegas de trabalho da Carla, primos distantes, vizinhos. Pessoas que provavelmente mal conheciam o Miguel estavam lá, ocupando o lugar que era meu por direito. Senti uma raiva subir pela garganta, mas logo ela se transformou em uma tristeza profunda. Não era questão de espaço, nunca foi. Eles simplesmente não me queriam lá. Fiquei o resto do final de semana tentando entender o que eu tinha feito de errado. Repassei na cabeça cada conversa, cada visita, cada presente que dei. Será que eu tinha falado algo que ofendeu? Será que minha presença realmente incomodava tanto assim? Na segunda-feira, mesmo com o coração apertado, fui até a loja mais cara de roupas infantis da cidade. Comprei um macacão bordado à mão que custou R$ 200. Era muito dinheiro para minha aposentadoria, mas queria que meu bisneto soubesse que a bisavó pensou nele, mesmo não estando presente. Embrulhei com o papel mais bonito que encontrei, coloquei um cartãozinho para o Miguel com todo o amor da bisavó Josefa, que Deus abençoe sempre sua vida. E pedi para o Lucas buscar na terça-feira. Quando entreguei o presente, ele mal olhou na minha cara. Apenas murmurou um obrigado e foi embora. Nem perguntou como eu estava, nem comentou sobre as fotos, nada. Como se eu fosse uma estranha fazendo caridade. Achei que talvez com o tempo as coisas melhorassem.
Que talvez eles percebessem que tinham sido injustos comigo e viessem se desculpar. Mas os dias passaram e nada. O silêncio continuava. Foi na sexta-feira seguinte que tudo mudou. Eram 2:30 da tarde quando ouvi alguém batendo na porta com uma urgência que me assustou. Quando abri, era o Lucas. Mas não era o mesmo Lucas de sempre. Ele estava suando, mesmo fazendo um tempo fresco. As mãos tremiam e ele não parava de passar a mão no cabelo. Vó, eu preciso falar com a senhora. É urgente. Deixei ele entrar, ofereci água, café, mas ele recusou tudo. Ficou andando pela sala como um animal enjaulado, olhando para o chão. Lucas, o que aconteceu? Você está me assustando. Ele parou de andar e me encarou. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados. Era como se ele não dormisse há dias. Vó, a gente está com um problema sério, muito sério mesmo. O jeito que ele falou me fez o sangue gelar. Pensei em doença, acidente, alguma coisa terrível. É o Miguel? A Carla? Não é nada disso. É mais complicado. Ele sentou na ponta do sofá, colocou a cabeça entre as mãos. A gente precisa de dinheiro, vó. Muito dinheiro. Dinheiro, claro. Depois de me humilhar, depois de me excluir da família, agora precisavam de dinheiro. A ironia da situação não passou despercebida por mim. Quanto? Perguntei, tentando manter a voz calma. 5.000 reais. 5.000 reais. Era quase minha aposentadoria inteira de 3 meses. Respirei fundo. Para que vocês precisam de tanto dinheiro assim, Lucas? Ele hesitou. O silêncio se estendeu tanto que eu achei que ele não ia responder. É uma emergência médica da Carla. Ela precisa fazer uns exames muito caros e o plano de saúde não cobre. Se a gente não fizer logo, pode ser grave. Alguma coisa na forma como ele falou, no jeito que evitava meu olhar, me fez desconfiar. Mas era meu neto. Era sangue do meu sangue. E se fosse verdade? Se a Carla estivesse realmente doente? Por que vocês não me falaram isso antes? Por que não me procuraram quando souberam do problema? Ele se mexeu desconfortável na cadeira. A gente tentou resolver sozinho primeiro. Não queríamos incomodar a senhora. Não queriam incomodar. Que interessante. Para me excluir do batizado não tiveram problemas, mas para pedir dinheiro, aí era incomodo. A situação toda tinha algo muito errado, mas eu ainda não conseguia identificar exatamente o que era. Acordei na manhã seguinte com aquela conversa martelando na minha cabeça. Alguma coisa no jeito do Lucas não me saía da mente. Em 63 anos, aprendi a ler as pessoas. E meu neto estava mentindo. Ou pelo menos não estava contando a verdade toda. Resolvi que não ia simplesmente entregar o dinheiro sem entender melhor a situação. Se a Carla estava doente, eu precisava saber de quê. Se era grave, talvez pudesse ajudar de outras formas também. Por volta das 10 da manhã, liguei para a casa deles. Quem atendeu foi a Carla. Alô? Oi, Carla. É a Josefa. Como você está, minha filha? Houve uma pausa pequena, mas que eu notei. Ah, oi, dona Josefa. Estou bem, obrigada. Estou bem. Interessante. Uma pessoa que precisa fazer exames urgentes porque pode estar com alguma doença grave, normalmente não diz que está bem. O Lucas comentou ontem que você está passando por uns problemas de saúde. Fiquei preocupada. Outra pausa. Mais longa desta vez. Ah, sim. Não é nada muito sério. Só uns exames de rotina mesmo. Exames de rotina? Mas o Lucas tinha dito que era urgente, que o plano não cobria porque era caro, que podia ser grave se não fizesse logo. As versões não estavam batendo. Que bom que não é nada sério, então. Você já marcou os exames? Ainda não. Estou vendo isso ainda. Se quiser, posso te acompanhar. Essas coisas médicas às vezes são complicadas de entender sozinha. Não precisa, dona Josefa. Obrigada mesmo. Mas eu consigo. O tom dela estava estranho. Formal demais, distante. Não era assim que ela sempre falava comigo. Não éramos íntimas, mas sempre tivemos um relacionamento cordial. A propósito, Carla, que exames são? Talvez eu conheça algum médico que possa ajudar. Ah, são vários. Coisa de mulher mesmo. A senhora sabe como é. Coisa de mulher. Que resposta vaga. Quando a gente realmente está preocupada com a saúde, costuma falar dos sintomas, do que o médico suspeita. Ela estava sendo evasiva demais. Claro. Bom, qualquer coisa que precisar, pode contar comigo, tá? Obrigada, dona Josefa. Desliguei o telefone ainda mais desconfiada. Alguma coisa não estava certa nessa história toda.
Passei a tarde inteira pensando. Resolvi ligar para minha vizinha Dona Rosa, que trabalhou 50 anos como enfermeira e conhece todo mundo da área médica da cidade. Rosa, você conhece algum laboratório que cobre exames de R$ 5.000 que o plano de saúde não paga? R$ 5.000? Minha filha, que tipo de exame é esse? Até ressonância particular não custa isso tudo. É o que eu estou tentando descobrir. Olha, Josefa, R$ 5.000 só se for uma biópsia muito específica ou algum exame genético muito raro. Mas mesmo assim, a maioria dos planos cobre pelo menos uma parte. As palavras da Rosa só aumentaram minhas suspeitas. Na segunda-feira, o Lucas apareceu de novo. Desta vez trouxe o Miguel junto. O bebê estava lindo, gordo, saudável. Sorriu para mim quando o peguei no colo e meu coração se derreteu, como eu tinha sentido falta dele. Vó, sobre aquela conversa, começou o Lucas. Falei com a Carla no sábado. Cortei, observando a reação dele. Ele tensionou visível. Falou? E o que ela disse? Disse que está bem, que são só exames de rotina. O Lucas passou a mão no rosto, um gesto nervoso que ele fazia desde criança quando estava em apuros. Ela não quer preocupar ninguém, sabe? Mas o médico disse que é melhor fazer logo. Que médico? De que especialidade? Como assim? O médico que pediu os exames. É ginecologista? Clínico geral? Endocrinologista? As perguntas pareceram pegá-lo desprevenido. É um clínico geral. Qual o nome dele? Talvez eu conheça. Doutor Silva. Doutor Silva. O nome mais genérico possível. Estava mais claro que a água que ele estava improvisando. E onde fica o consultório dele? Vó, por que tantas perguntas? A senhora vai ajudar ou não? A irritação na voz dele me confirmou que eu estava no caminho certo. Ele estava mentindo descaradamente para mim. Lucas, senta aqui comigo. Vamos conversar direito. Ele se acomodou no sofá, ainda segurando o Miguel. Eu peguei as mãos dele nas minhas. Meu filho, você sempre foi especial para mim. Desde pequeno. Quando seus pais trabalhavam, você ficava aqui comigo nas férias. A gente fazia pipoca, assistia filme, você me ajudava na horta. Ele baixou o olhar. Eu sei, vó. Então, me diz uma coisa. Por que você está mentindo para mim? Ele levantou os olhos, assustado. Eu não estou mentindo. Lucas, eu criei vocês. Eu sei quando vocês estão mentindo. A história da Carla não bate. Os valores não batem. As versões de vocês dois não batem. Ele ficou em silêncio, balançando o Miguel no colo. Se você precisar de dinheiro, me conta o verdadeiro motivo. Mas não me trata como se eu fosse uma idiota. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Vó, é complicado. Complicado como? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. A gente tem uma dívida. Agora sim, a verdade começando a aparecer. Que tipo de dívida? A gente fez umas compras no cartão e não conseguiu pagar. Compras no cartão. Interessante. Mas R$ 5.000 de cartão de crédito não era pouca coisa. Que tipo de compras, Lucas? Ele hesitou de novo. Coisas para a casa, roupa do Miguel, essas coisas. Olhei para o Miguel. Estava vestindo uma roupinha simples, mas bonita. Nada que justificasse uma dívida de R$ 5.000. E eles moravam numa casa alugada pequena, sem grandes luxos. Lucas, R$ 5.000 é muito dinheiro. O que vocês compraram que custou tudo isso? Foram várias coisas, vó, ao longo do tempo. Quanto tempo? Uns 6 meses. 6 meses. O Miguel tinha exatamente 6 meses. Ou seja, eles começaram a se endividar quando o bebê nasceu. E por que vocês não me procuraram antes? Por que deixaram a dívida crescer tanto? A gente achava que conseguia resolver sozinho. Havia algo no jeito que ele falava que continuava me incomodando. Era como se ele estivesse tentando me convencer de algo que ele mesmo não acreditava. Lucas, olha nos meus olhos. Ele levantou o rosto, relutante. É só dívida de cartão mesmo? Não tem mais nada? O silêncio se estendeu. Ele olhou para as mãos, para o Miguel, para qualquer lugar menos para mim. Vó, é só isso. Mas o jeito que ele disse me fez ter certeza de que havia muito mais por trás dessa história. E também me fez lembrar de algo que tinha esquecido completamente. No mês passado, minha vizinha Dona Neide tinha comentado que viu o Lucas entrando numa casa de apostas no centro da cidade. Na época, achei que devia ter sido engano dela, que talvez fosse alguém parecido. Afinal, meu neto sempre foi um menino responsável.
Mas agora, vendo ele ali, nervoso, suando, mentindo na minha cara, uma possibilidade terrível começou a tomar forma na minha cabeça. E se não fosse só dívida de cartão? E se o problema do Lucas fosse muito, muito mais sério do que ele estava admitindo? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Depois que o Lucas foi embora, fiquei com aquela sensação de que estava perdendo uma peça importante do quebra-cabeça. A história das casas de apostas que a dona Neide tinha mencionado não saía da minha cabeça. Resolvi que precisava descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Na terça-feira de manhã, liguei para a Neide. Neide, você se lembra quando me contou que viu alguém parecido com o Lucas entrando naquela casa de apostas do centro? Claro que lembro, Josefa. Por que está perguntando? Você tem certeza de que era ele? Tenho sim. Inclusive, achei estranho na época porque era meio-dia de uma quinta-feira. Pensei, que será que o menino da Josefa está fazendo aqui a essa hora? Meu coração apertou. Quinta-feira ao meio-dia era horário de trabalho. O Lucas sempre me disse que trabalhava numa loja de materiais de construção de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Você viu só uma vez ou mais vezes? Ah, filha, depois que você presta atenção numa coisa, você acaba notando mais, né? Vi ele lá umas 3 ou 4 vezes no último mês. 3 ou 4 vezes, em horário de trabalho. A situação estava ficando cada vez pior. Neide, você pode me fazer um favor? Se você vir ele lá de novo, me avisa? Claro, querida, mas por que essa preocupação toda? Contei para ela sobre o pedido de dinheiro, sobre as histórias que não batiam. A Neide, que criou 4 filhos e tem 12 netos, entendeu imediatamente a minha preocupação. Josefa, minha filha, isso não está com cara de coisa boa. Apostas são um buraco sem fundo. Quando a pessoa se vicia, ela mente para todo mundo, até para quem mais ama. As palavras dela confirmaram meus piores receios. Naquela mesma tarde, resolvi fazer uma investigação mais direta. Liguei para a loja onde o Lucas supostamente trabalhava. Disse que era a avó dele e queria dar uma surpresinha levando um almoço. Aqui não trabalha nenhum Lucas, não, senhora, disse a funcionária que atendeu. Lucas Martins Silva? Moreno, alto, 28 anos? Não, senhora. Aqui nunca trabalhou ninguém com esse nome. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Ele estava mentindo sobre trabalho também. Sobre o que mais ele estaria mentindo? Decidi que precisava conversar com alguém que conhecesse melhor a situação deles. Lembrei da Márcia, uma prima da Carla que sempre foi mais próxima de mim. Ela havia sido uma das poucas pessoas da família da Carla que sempre me tratou com carinho genuíno. Liguei para ela na quarta-feira. Márcia, como você está? É a Josefa. Oi, dona Josefa, que saudade. Como a senhora tem passado? Estou bem, filha. Escuta, posso te fazer uma pergunta meio delicada? Claro, pode falar. Você sabe se o Lucas e a Carla estão passando por alguma dificuldade financeira? Houve uma pausa. Por que a senhora está perguntando? É que eles me pediram dinheiro emprestado e eu fiquei preocupada. Ah, dona Josefa, eu não deveria falar isso, mas a Carla tem comentado algumas coisas que me preocupam. Que tipo de coisas? Ela disse que o Lucas tem estado muito estranho ultimamente, nervoso, saindo de casa em horários esquisitos, recebendo telefonemas que deixam ele agitado, e também tem gastado dinheiro com coisas que ela não sabe o quê. Ela suspeita de alguma coisa específica? Olha, ela não disse diretamente, mas ela comentou que achou umas anotações estranhas no bolso da calça dele. Números, nomes que ela não conhecia. A confirmação estava vindo de todos os lados. Meu neto estava com sérios problemas de jogo. E sobre mim, Márcia? A Carla já comentou alguma coisa sobre mim? Outra pausa, mais longa desta vez. Dona Josefa, eu não queria ter que contar isso. Fala, filha. Eu preciso saber. A Carla tem falado coisas não muito bonitas sobre a senhora. Senti o estômago afundar. Que tipo de coisas? Ela disse que a senhora está ficando meio esquecida, que faz perguntas repetitivas, que fica confusa com algumas situações. Esquecida, confusa. Eu, que aos 63 anos ainda administrava sozinha minha casa, minha aposentadoria, ajudava vizinhos com documentos complicados. Ela disse isso quando? Começou há alguns meses. Principalmente depois que a senhora perguntou sobre participar do batizado. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça.
A exclusão do batizado não tinha sido por falta de espaço. Tinha sido porque a Carla convenceu todo mundo de que eu estava ficando senil. E seria um constrangimento na cerimônia. Márcia, você acredita nisso que ela falou? Dona Josefa, com todo respeito, a senhora está falando comigo agora de forma completamente lúcida. Suas perguntas são diretas. Sua memória está perfeita. Eu não vi nada que indique que a senhora está com qualquer problema. Então por que você acha que a Carla está falando isso? Sinceramente, eu acho que ela não quer que a senhora se envolva muito na vida deles, principalmente agora que eles estão com problemas. A conversa com a Márcia me deixou devastada, mas também esclareceu muita coisa. A Carla havia orquestrado minha exclusão da família, criando uma narrativa de que eu estava com problemas mentais. E agora, quando precisavam de dinheiro, vieram me procurar, mas continuaram mentindo sobre os verdadeiros motivos. Na quinta-feira, o Lucas apareceu de novo. Desta vez estava ainda mais nervoso, se é que isso era possível. As unhas estavam roídas até a raiz, coisa que ele não fazia desde adolescente. Vó, sobre o dinheiro, a senhora já pensou? Pensei sim, Lucas, muito. E aí? Eu vou te ajudar, mas com algumas condições. Os olhos dele brilharam de alívio. Que condições? Primeiro, eu quero saber exatamente para que é esse dinheiro. A verdade toda, sem mentiras. Ele baixou a cabeça. Vó, Lucas, eu já sei que você não trabalha naquela loja. Já sei que a Carla não tem problema de saúde nenhum. E também já sei que você tem frequentado casas de apostas. Ele levantou os olhos, assustado. Como a senhora? Não importa como eu sei. Importa que eu sei. Agora me conta. É vício em apostas? Ele começou a chorar. Foi a primeira vez que vi meu neto chorar desde que ele tinha uns 10 anos. É, vó, eu não consigo parar. Finalmente. A verdade. Há quanto tempo? Uns 8 meses. E quanto você já perdeu? Muito mais do que 5 mil reais. Senti como se tivesse levado um soco. Quanto, Lucas? Uns 15 mil. 15 mil reais. Era quase 1 ano da minha aposentadoria. Como um menino de 28 anos conseguiu perder tanto dinheiro assim? E a Carla sabe? Não, ela não pode saber. Se ela descobrir, vai me deixar e vai levar o Miguel. Então vocês não têm dívida no cartão de crédito? Também temos. Eu usei todos os cartões, fiz empréstimos, tudo o que consegui para tentar recuperar o que perdi. A situação era muito pior do que eu imaginava. Não era só vício, era uma espiral de mentiras e dívidas que estava destruindo a família dele. E agora você quer que eu pague 5 mil reais para quê exatamente? Para quitar os agiotas. Se eu não pagar até sexta-feira, eles vão fazer alguma coisa comigo. Agiotas. Meu neto estava devendo para agiotas. A situação tinha saído completamente do controle. Lucas, por que você não procurou ajuda antes? Por que não me contou a verdade desde o início? Porque eu tinha vergonha, vó. E porque a Carla disse... Ele parou no meio da frase. Disse o quê? Nada. Esquece. Lucas, disse o quê? Ele suspirou. Disse que a senhora estava ficando meio... problemática ultimamente. Que seria melhor não envolver a senhora nas nossas coisas. Problemática. Lá estava a palavra-chave. A Carla havia convencido meu próprio neto de que eu estava com problemas mentais para me afastar da família. E agora, na hora do desespero, eles vinham me procurar, mas ainda tentando me enganar. Eu vou te emprestar o dinheiro, Lucas. Ele levantou a cabeça, esperançoso. Vai? Vou. Mas você vai ter que aceitar as minhas condições. Que condições? Primeira, você vai procurar ajuda para o vício, vai fazer tratamento. Vó, eu posso parar sozinho. Não pode não. Se pudesse, já teria parado. Você vai procurar um psicólogo especializado em vício em apostas. Ele assentiu, relutante. Segunda condição, você vai contar a verdade para a Carla. Vó, eu não posso. Pode sim. Se ela te ama de verdade, vai querer te ajudar. Se não quiser, é melhor você descobrir isso agora. E se ela me deixar? Aí você vai ter que reconstruir sua vida. Mas pelo menos vai ser uma vida baseada na verdade. Ele ficou em silêncio, processando. E a terceira condição é a mais importante. Eu quero participar da próxima reunião familiar de vocês. Como assim? Vocês vão fazer um almoço de domingo, vão me convidar, e eu vou ver com meus próprios olhos como essa família funciona de verdade. A expressão no rosto dele me disse que essa seria a condição mais difícil de cumprir. E isso me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo. O almoço de domingo foi marcado para o final de semana seguinte.
Durante a semana, transferi os R$ 5.000 para a conta do Lucas, mas deixei bem claro que aquela era apenas a primeira parte do nosso acordo. Ele ainda precisava cumprir todas as condições que estabeleci. Na sexta-feira, ele me ligou para confirmar o almoço. Vó, vai ser meio-dia. Vai ter eu, a Carla, o Miguel e a mãe da Carla. A mãe da Carla, Dona Conceição. Uma mulher que eu conhecia há pouco mais de 2 anos e que sempre me tratou com uma polidez fria, como se eu fosse uma visita indesejada, mas que tinha que ser tolerada. Está bom, meu filho, vou levar uma sobremesa. Não precisa, vó, a Carla já preparou tudo. Mas eu faço questão. Vou levar meu pudim de leite. Houve uma pausa. Tá bom, então. No sábado, passei a tarde toda fazendo o pudim. Era uma receita da minha mãe, que eu fazia há mais de 40 anos. Sempre foi sucesso em qualquer reunião familiar. Escolhi fazer justamente aquele, porque queria ver como eles reagiriam a algo que eu dominava completamente. Domingo chegou e eu me arrumei com cuidado. Coloquei minha roupa mais bonita, fiz o cabelo, passei um batom discreto. Queria estar impecável para essa reunião. Não iam poder dizer que eu estava desleixada ou confusa. Cheguei na casa deles exatamente ao meio-dia. A casa era pequena, mas organizada. Nada de muito luxuoso, mas também nada que indicasse dificuldades financeiras sérias. Pelo menos, não à primeira vista. Quem me recebeu foi a Carla. Oi, Dona Josefa. Como está? Estou bem, obrigada. Trouxe um pudim. Ah, que legal. Obrigada. Ela pegou a travessa das minhas mãos com um sorriso que não chegava aos olhos. Percebi que ela examinou o pudim rapidamente, como se estivesse procurando algum defeito. O Lucas está trocando o Miguel. Já vem. A minha mãe está na sala. Entrei na sala e cumprimentei Dona Conceição. Ela estava sentada no sofá, assistindo televisão. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, respondeu ela, sem tirar os olhos da TV. Sentei na poltrona ao lado do sofá e tentei puxar conversa. Como tem passado? Bem. Resposta seca, sem interesse em estender o diálogo. Já era um sinal de como seria a tarde. O Lucas apareceu carregando o Miguel. O bebê sorriu quando me viu e estendeu os bracinhos. Meu coração se aqueceu. Vem com a bisavó, meu amor, disse, pegando ele no colo. Cuidado, Dona Josefa, ele está pesado, disse a Carla. Imagina, filha, eu ainda tenho força para carregar um bebê. É que ele está numa fase que se mexe muito. Pode escorregar. Era a primeira tentativa sutil de me fazer parecer incapaz. Como se eu, que criei 3 filhos e ajudei a cuidar de vários netos, não soubesse segurar uma criança. O almoço foi servido na mesinha da sala mesmo. Arroz, feijão, carne assada e salada. Comida simples, mas bem feita. Durante a refeição, tentei conversar normalmente. A carne está deliciosa, Carla. Que tempero você usou? Ah, temperos normais. Alho, cebola. Ficou muito boa mesmo. Você aprendeu a cozinhar com quem? Com minha mãe. Olhei para a Dona Conceição, esperando que ela entrasse na conversa, mas ela continuou comendo em silêncio. E você, Lucas? Como está o trabalho? Ele quase engasgou com a comida. Está bem, vó. Que bom. E como estão as coisas na loja? Normais. A Carla olhou para ele com uma expressão estranha. Percebi que ela não sabia que ele tinha mentido sobre o trabalho. Ou sabia e estava fingindo que não sabia. Dona Josefa, a senhora quer um pouco mais de refrigerante? Perguntou a Carla, mudando de assunto abruptamente. Quero sim, obrigada. Ela se levantou para buscar a garrafa na cozinha. Aproveitei para observar a dinâmica entre as pessoas que ficaram na sala. Dona Conceição continuava comendo em silêncio, como se eu não existisse. O Lucas estava claramente nervoso, mexendo no celular. Quando a Carla voltou, ela derramou um pouco de refrigerante na mesa. Ah, que mão boba a minha, disse ela. Dona Josefa, pode passar aquele pano ali do lado? Olhei para onde ela estava apontando. Não havia pano nenhum. Onde? Ali do lado da senhora. Olhei novamente. Continuava não vendo pano nenhum. Carla, eu não estou vendo pano nenhum aqui. Ela foi até onde eu estava e pegou um pano que estava numa prateleira pequena ao meu lado, numa posição onde eu realmente não conseguia ver de onde estava sentada. Estava aqui, Dona Josefa, logo ali do lado. O tom dela foi condescendente, como se estivesse falando com uma criança ou com alguém que tinha dificuldades de compreensão. E percebi que Dona Conceição tinha parado de comer e estava prestando atenção na situação. Ah, desculpa. De onde eu estava sentada não dava para ver, expliquei. Imagina, acontece, disse a Carla, mas com aquele mesmo tom.
Um pouco mais tarde, ela começou a contar uma história sobre uma vizinha. A Dona Maria do apartamento 203 foi internada semana passada. Nossa, que pena! O que aconteceu? Perguntei. Ela caiu no banheiro, quebrou o quadril. Que idade ela tem? Uns 70 anos. Poxa, com 70 anos, uma queda dessas é complicada mesmo. É verdade. Principalmente quando a pessoa já está com a cabeça meio... Sabe como é, né? Ela não disse diretamente, mas a implicação estava clara. Estava fazendo uma analogia entre a situação da vizinha idosa e a minha. A cabeça como? Perguntei, fazendo-me de desentendida. Ah, meio confusa, esquecida, coisa da idade mesmo. Mas 70 anos não é tão velho assim, não acha? Rebati. Tem gente de 80, 90 anos que está com a mente perfeita. É, mas tem gente que aos 50 já está... diferente. 50. Ela havia diminuído a idade propositalmente para me incluir na categoria de pessoas com problemas mentais. Diferente como? Insisti. Ah, esquecida, repetindo as mesmas perguntas, se confundindo com situações simples. Ela estava me descrevendo, na frente da própria mãe dela, na frente do Lucas. Estava plantando a semente da dúvida sobre minha capacidade mental. Entendi, disse eu calmamente. Mais tarde, quando estávamos tomando café, a Carla serviu o meu pudim. Nossa, Dona Josefa, esse pudim está diferente. A senhora mudou alguma coisa na receita? Provei o pudim. Estava exatamente como sempre fazia. Nem mais doce, nem menos doce, nem mais firme, nem mais mole. Não, está igual ao que sempre faço. Por quê? Ah, achei que estava com um gostinho estranho. Dona Conceição provou também. Está bom sim, disse ela surpreendentemente. Ah, deve ser impressão minha então, disse a Carla, mas com um tom que sugeria que o problema era comigo, não com o pudim. O Lucas também provou e fez cara de aprovação. Está ótimo, vó, como sempre. A Carla olhou para ele com uma expressão irritada. Durante toda a tarde, pequenas situações como essas foram se repetindo. Ela perguntava coisas de forma confusa e depois fazia parecer que eu que não tinha entendido. Contava histórias incompletas e depois agia como se eu que estivesse perdida no raciocínio. Mudava objetos de lugar e depois perguntava se eu não sabia onde estavam. Era uma encenação. Um teatro muito bem ensaiado para fazer qualquer observador acreditar que eu realmente estava com problemas cognitivos. Mas eu estava percebendo cada movimento, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada olhar trocado entre ela e a mãe. Por volta das 4 da tarde, disse que precisava ir embora. Já, Dona Josefa? Mas está tão cedo ainda? É que tenho algumas coisas para fazer em casa. Que coisas? A pergunta me pegou de surpresa. Por que ela queria saber o que eu tinha para fazer? Coisas da casa mesmo. Organizar umas gavetas, essas coisas. Ah, a senhora é bem organizada mesmo, né? Sempre mexendo nas coisas. Mexendo nas coisas. Como se fosse uma mania, uma compulsão de pessoa com problemas mentais. Não é mexer, é organizar. É diferente. Claro, claro, disse ela, com aquele sorriso condescendente. Na hora de ir embora, abracei o Miguel, que mais uma vez sorriu para mim. Era a única coisa genuína naquela casa. Obrigada pelo almoço, disse para a Carla. Imagina, foi um prazer. O Lucas me acompanhou até o portão. Vó, obrigado pelo... Você sabe. Lembra do que conversamos, Lucas? Lembro. Eu vou cumprir. E também quero que você preste atenção numa coisa. No quê? Na forma como sua esposa me trata. Presta bem atenção. Ele me olhou confuso. Por quê? Só presta atenção. Você vai entender. Voltei para casa com uma clareza que não tinha há muito tempo. Agora, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A Carla havia criado uma narrativa elaborada sobre minha suposta deterioração mental. Não era só para me excluir das atividades familiares, era para desqualificar qualquer coisa que eu pudesse falar ou fazer. Se eu questionasse alguma decisão deles, era porque estava confusa. Se eu oferecesse conselhos, era porque não estava entendendo a situação direito. Se eu me opusesse a alguma coisa, era porque estava sendo difícil devido à idade. Era um plano muito inteligente e funcionava porque a maioria das pessoas tem preconceitos sobre pessoas idosas. É fácil acreditar que alguém de 63 anos está ficando senil, mas agora que eu tinha identificado o jogo, podia decidir como jogar também.
E eu tinha algumas cartas na manga que a Carla não imaginava. Depois daquele almoço revelador, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia jogar o jogo deles, mas com minhas próprias regras. Se a Carla queria me fazer de tola, eu deixaria ela acreditar que estava conseguindo. Mas enquanto isso, ia descobrir toda a verdade sobre o que realmente estava acontecendo na minha família. Na segunda-feira seguinte ao almoço, comecei meu plano. Liguei para a Carla. Oi, Carla, é a Josefa. Como vocês estão? Ah, oi, dona Josefa. Estamos bem, obrigada. Escuta, eu queria agradecer pelo almoço de ontem. Foi muito bom. Imagina, foi um prazer. É que eu ando meio esquecida mesmo, sabe? Às vezes não lembro direito das coisas. Menti deliberadamente. Percebi uma mudança no tom da voz dela. Ah, isso é normal, dona Josefa. Acontece com todo mundo da idade da senhora. Nossa idade. Ela tinha 26 anos, eu tinha 63. Mas na cabeça dela, éramos da mesma geração de pessoas problemáticas. Eu acho que você tem razão. Às vezes, até o Lucas fica preocupado comigo. É mesmo? Agora ela estava interessada. Ele me pergunta se eu estou tomando os remédios direito, se não estou esquecendo de trancar a porta. Essas coisas. Era mentira. O Lucas nunca me perguntava nada disso. Mas eu queria ver como ela reagiria. Que bom que ele está cuidando da senhora. É mesmo. Inclusive, ele comentou que vocês podem precisar de mais uma ajuda financeira logo. Silêncio. Ela não esperava que eu tocasse nesse assunto. Pode ser que sim. Pode contar comigo, tá? Vocês sabem que podem sempre contar com a vovó. Obrigada, dona Josefa. Desliguei o telefone sabendo que havia plantado a semente. Agora eles iam achar que eu era uma velha confusa e generosa, fácil de manipular. Durante a semana, coloquei em prática a segunda parte do meu plano. Reconectar com parentes que há tempos não via. Comecei pelo meu sobrinho Roberto, filho da minha irmã mais nova. Roberto é a tia Josefa. Como você está? Tia, que saudade! Como a senhora tem passado? Bem, meu filho. Escuta, por que vocês não aparecem mais? Sinto falta de vocês. Houve uma pausa. Tia, a gente achou que a senhora queria mais sossego. O Lucas comentou que a senhora estava meio cansada das visitas. Mais uma mentira do Lucas. Ou da Carla através do Lucas. Cansada? Imagina, eu adoro receber vocês. Sempre adorei. É mesmo? Porque ele disse que a senhora tinha comentado que muita gente em casa estava deixando a senhora agitada. Roberto, eu nunca disse isso na vida. Pelo contrário, fico triste quando vocês não vêm. Nossa, tia. Então houve um mal-entendido. A gente pode passar lá no final de semana? Claro, seria maravilhoso. Depois de desligar, liguei para minha prima Lúcia, irmã da Márcia. Lúcia, é a Josefa, tudo bem? Oi, prima. Tudo sim. E você? Bem. Por que você não aparece mais? Antes vocês vinham sempre. Ai, Josefa, é que a gente soube que você estava meio sensível, com visitas. A Carla comentou com a Márcia que era melhor dar um tempo. Sensível com visitas. Cada vez mais criativo. A Carla falou isso quando? Faz uns 4 meses. 4 meses. Exatamente na época em que começaram os problemas financeiros deles. E o que exatamente ela disse? Que você estava ficando meio nervosa quando tinha muita gente, que às vezes se confundia quando tinha várias conversas ao mesmo tempo. Lúcia, você me conhece há mais de 40 anos. Eu algum dia fui de ficar nervosa com visita? Ela riu. Nunca. Você sempre foi a rainha das festas. Adorava a casa cheia. Então por que vocês acreditaram? Porque, bem, a gente achou que era coisa da idade mesmo. E como partiu da nora do Lucas, achamos que ela sabia melhor. Liguei para mais 3 parentes. Todos tinham recebido a mesma mensagem, sempre através da Carla. Eu estava ficando difícil com a idade. Era melhor dar um tempo das visitas para não me agitar. A Carla havia sistematicamente isolado minha família. Mas por quê? A resposta veio na quinta-feira, quando o Lucas apareceu na minha casa novamente. Ele estava ainda pior do que na semana anterior. As olheiras eram profundas. As mãos tremiam visivelmente. Vó, eu preciso conversar com a senhora de novo. Sobre o que, meu filho? É que surgiram mais dívidas. Como assim mais dívidas? Você não tinha parado de apostar? Eu parei, juro que parei. Mas é que os juros continuaram correndo. Quanto? Mais R$3.000. R$3.000. Em menos de 2 semanas. Os juros de agiota eram mesmo desesperadores. Lucas,
Você procurou ajuda como prometeu? Ainda não consegui marcar. Por quê? É complicado. Tem fila de espera, essas coisas. Mais mentiras. Eu sabia que havia vários grupos de apoio gratuitos na cidade. E a Carla? Você contou para ela? Ainda não. Por que não? Porque ela está muito estressada com o bebê. Não quero dar mais preocupação para ela. Olhei bem nos olhos dele. Estava mentindo de novo. Lucas, me fala uma coisa. A Carla sabe que você veio aqui pedir dinheiro? Ele hesitou. Sabe? E o que ela falou? Falou que era para eu ter cuidado para não deixar a senhora confusa com muita informação de uma vez. Deixar-me confusa. Lá estava de novo. Confusa como? Ah, ela disse que pessoa da idade da senhora às vezes fica meio perdida quando tem muita coisa para processar. A estratégia deles estava ficando clara. Me isolavam da família para que eu não tivesse ninguém para contar sobre os pedidos de dinheiro. E me faziam parecer mentalmente incapaz para que, se eu contasse, ninguém levasse a sério. Tá bom, Lucas. Vou te emprestar mais esse dinheiro. Os olhos dele brilharam. Vai? Vou. Mas agora eu tenho uma condição nova. Que condição? Eu quero que você me leve num passeio com o Miguel no sábado. Passeio onde? No shopping. Quero comprar umas coisas para o meu bisneto e quero passar um tempo com ele. Lucas pareceu confuso. Mas a Carla sempre compra as coisas do Miguel. Eu sei, mas dessa vez quero comprar eu. Tenho esse direito, não tenho? Tem, claro. É que o quê? É que a Carla pode não gostar muito da ideia. Por quê? Sou a bisavó dele. Não posso levar meu bisneto para passear? Pode. Mas ela fica preocupada. Preocupada com o quê? Ele se mexeu desconfortável. Com a senhora andar no shopping com o bebê, ela acha que pode ser muito movimento para a senhora. Muito movimento para mim. Uma mulher de 63 anos que caminhava todo dia, fazia suas compras sozinha, dirigia sem problemas. Lucas, eu dirijo, ando de ônibus, vou ao mercado toda semana. Por que o shopping seria muito movimento? Não sei, vó. É o que ela fala. Então me diz uma coisa. Vocês acham que eu estou ficando incapaz? Não, claro que não. Então por que agem como se eu fosse? Ele baixou a cabeça. Vó, A Carla só se preocupa com a senhora. Se preocupa ou quer me controlar? A pergunta pegou ele de surpresa. Como assim? Lucas, na sua opinião, eu tenho algum problema mental? Não, vó. A senhora está ótima. Então por que a Carla conta para todo mundo que eu estou ficando confusa? Ele levantou a cabeça, assustado. Ela não fala isso. Fala sim. Pergunta para a Márcia, para o Roberto, para a Lúcia. Todo mundo recebeu a mesma mensagem. Que eu estou difícil, que é melhor não me visitar para não me agitar. O rosto dele foi ficando vermelho. Vó, eu não sabia disso. Agora sabe. E quero que você pense numa coisa. Por que sua esposa quer me isolar da família? Por que quer me fazer parecer incapaz? E por que justo agora, quando vocês precisam de dinheiro, ela mudou de estratégia? Deixei as perguntas no ar e fui buscar o talão de cheques. Vou te dar os 3.000, mas quero que você reflita sobre o que conversamos. Quando entreguei o cheque, ele me olhou com uma expressão que eu não via há muito tempo. Era como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez em meses. Obrigado, vó. E Lucas, fala. No sábado, às 10 da manhã, vocês passam aqui para me buscar. Vou passear com meu bisneto e quero ver quem vai ter coragem de dizer que eu não posso. Ele assentiu, ainda processando nossa conversa. Depois que ele foi embora, me sentei na cozinha para pensar na situação toda. Em 2 semanas, já havia emprestado 8.000. Era muito dinheiro, mais do que eu normalmente gastava em 6 meses. Mas estava comprando algo muito mais valioso que dinheiro. Estava comprando a verdade. E agora que conhecia a verdade, podia decidir o que fazer com ela. No sábado de manhã, me arrumei com o maior cuidado. Coloquei minha roupa mais elegante, fiz o cabelo no salão, passei um perfume discreto. Queria estar impecável para o passeio com meu bisneto. Às 10 em ponto, eles chegaram. A Carla veio junto, obviamente. Não ia deixar o marido e o filho sozinhos comigo. Bom dia, dona Josefa, disse ela, com aquele sorriso falso. Bom dia. Como está o Miguel? Está bem, mas talvez seja melhor eu ir junto no passeio, para ajudar com o bebê. Não precisa, filha. Eu me viro. É que ele pode ficar manhoso, e aí fica difícil para a senhora. Carla, disse eu, olhando bem nos olhos dela. Eu criei 3 filhos sozinha. Acho que consigo dar conta de um bebê de 6 meses.
Ela ficou sem resposta por um momento. Claro, dona Josefa, era só para ajudar mesmo. No shopping, carreguei o Miguel no colo durante todo o passeio. Ele estava tranquilo, curioso, sorrindo para as pessoas. Compramos roupinhas, brinquedos, fraldas. A cada loja que entrávamos, eu fazia questão de conversar com os vendedores, demonstrando claramente que estava lúcida e orientada. A Carla ficava o tempo todo ao nosso lado, como uma guarda. Sempre que alguém elogiava meu relacionamento com o bebê, ela fazia algum comentário para diminuir. Ela é a bisavó. Tem bastante experiência mesmo. Bisavó. Como se fosse apenas um título honorário, não um vínculo real. Na hora do almoço, escolhi um restaurante no piso superior. A Carla imediatamente protestou. Dona Josefa, não é melhor comer ali no térreo mesmo? É mais perto. Não, quero comer lá em cima. A vista é mais bonita. Mas subir escada rolante com bebê? Não tem problema. Eu seguro bem. Subi a escada rolante, carregando o Miguel com toda a segurança do mundo. A Carla subiu atrás, visivelmente tensa. Durante o almoço, o Miguel ficou no meu colo o tempo todo. Comeu papinha, brincou, dormiu um pouco. Estava completamente à vontade comigo. Foi quando percebi que a Carla estava fotografando. O que você está fotografando? Perguntei. Ah, só umas fotos do Miguel com a bisavó. Mas alguma coisa no jeito dela me fez desconfiar. Eram fotos muito específicas. Ela fotografou quando eu estava dando papinha e um pouco caiu na blusa do Miguel. Fotografou quando ele chorou um pouquinho e eu estava procurando a chupeta na bolsa. Fotografou quando eu estava limpando o nariz dele com um lenço. Eram fotos que, fora de contexto, poderiam ser usadas para sugerir que eu não estava dando conta da situação. Foi nesse momento que entendi completamente a extensão do plano dela. Não era só me fazer parecer confusa. Era documentar evidências da minha suposta incapacidade, mas dois podiam jogar esse jogo. Pedi para uma moça da mesa ao lado tirar uma foto nossa. Na foto, eu estava sorrindo, o Miguel estava tranquilo no meu colo, e todos parecíamos felizes e normais. Manda essa foto para mim, Carla. Claro, dona Josefa. Quando chegamos em casa, agradeci o passeio e me despedi normalmente. Mas por dentro, já estava formulando meu próximo movimento. A guerra havia sido declarada oficialmente. E eu não pretendia perder. 2 semanas depois do passeio no shopping, o Lucas apareceu na minha porta mais uma vez. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não estava apenas nervoso, estava desesperado. As roupas estavam amarrotadas, a barba por fazer, e os olhos tinham uma expressão que eu nunca havia visto antes. Pânico puro. Vó, eu preciso muito falar com a senhora. Entra, meu filho. Ele entrou e foi direto ao ponto. Eu preciso de mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Quanto dessa vez? 10 mil reais. 10 mil reais. O valor me deixou sem fala por um momento. Lucas, em 3 semanas você já me pediu 8 mil reais. Agora quer mais 10. Isso é quase 2 anos da minha aposentadoria. Eu sei, vó. Eu sei que é muito. Mas se eu não conseguir esse dinheiro até amanhã, eles vão machucar a gente. Quem vai machucar vocês? Os caras do jogo. Eles não estão brincando mais. Respirei fundo. A situação estava completamente fora de controle. Lucas, senta aqui. Vamos conversar direito. Ele se sentou na ponta do sofá, inquieto. Primeiro, você procurou ajuda como prometeu? Vó, não dá tempo agora para isso. Primeiro eu preciso resolver essa dívida. Depois, segundo, você contou a verdade para a Carla? Ele baixou a cabeça. Contei. E qual foi a reação dela? Ela ficou muito brava. Disse que eu era irresponsável, que coloquei a família em risco. E está certo ela ficar brava. Mas depois ela falou que a gente tinha que resolver o problema. E a única forma é pedindo ajuda para a senhora. A única forma? Vocês não pensaram em outras alternativas? Que alternativas? Vender alguma coisa, pedir empréstimo no banco, procurar a família dela. A família da Carla não tem dinheiro, vó. E a gente não tem nada para vender que dê esse valor. Olhei ao redor da sala onde estávamos. Televisão grande, sofá novo, estante de som, videogame do Lucas. Tinha sim coisas para vender. E empréstimo no banco. Com o nome sujo que eu estou, não vai rolar. Então a única solução é eu bancar os erros de vocês indefinidamente? Não é indefinidamente, vó. É só dessa vez. Depois eu paro de vez e nunca mais peço nada. Já era a 3ª vez que ele dizia isso. Lucas, eu vou te fazer uma proposta diferente dessa vez. Que proposta?
Levantei e fui buscar uma pasta que eu havia preparado durante a semana. Dentro dela tinha várias folhas de papel escritas à mão. "O que é isso?" ele perguntou. "É um acordo familiar. Se você quiser que eu continue ajudando financeiramente, vai ter que aceitar essas condições." Entreguei as folhas para ele. Enquanto lia, vi sua expressão mudando. "Primeira condição", comecei a explicar. "Você vai fazer tratamento para vício em jogos. Já marquei uma consulta para você na segunda-feira, no CAPS da cidade. É gratuito." "Vó." "Segunda condição, você vai procurar um emprego de verdade. Não mais mentiras sobre onde trabalha." "Mas, vó?" "Terceira condição, a Carla vai parar de espalhar mentiras sobre mim. Ela vai ligar para todos os parentes e desfazer as histórias de que eu estou com problemas mentais." Ele parou de ler e me olhou. "Quarta condição, eu quero participar da vida do Miguel de forma normal. Nada de visitas controladas ou horários limitados." "Vó, essas condições..." "Quinta condição, vocês vão me tratar com respeito. Acabaram as brincadeiras de me fazer parecer confusa ou incapaz." Ele terminou de ler e ficou em silêncio. "E se eu aceitar tudo isso, a senhora me empresta os 10.000. Se você aceitar tudo isso, eu pago a sua dívida diretamente para os agiotas. O dinheiro não passa pela sua mão." "Como assim?" "Você me dá o contato deles, eu pago direto. E depois, todo mês, você me reembolsa R$ 500 até quitar tudo." R$ 500 todo mês? É o que você consegue pagar se tiver um emprego de verdade." Ele releu o papel, visivelmente angustiado. "Vó, isso tudo é muito complicado. A Carla não vai aceitar algumas dessas coisas. Então vocês escolhem, ou aceitam minhas condições, ou se viram sozinhos. Mas, vó, a senhora não pode fazer isso conosco. Somos família." A palavra família me atingiu como um tapa. "Família", repeti. "Lucas, família é quem te incluiu no batizado do seu próprio bisneto? Família é quem espalha mentiras sobre você estar ficando senil? Família é quem só te procura quando precisa de dinheiro?" Ele abaixou a cabeça. "Eu sei que a gente não tem tratado a senhora direito. Vocês não me trataram direito nada. Vocês me humilharam, me excluíram, mentiram para mim e tentaram me fazer de idiota. E agora querem que eu entregue mais R$ 10.000 sem questionar? Vó, eu entendo que a senhora está brava. Não estou brava, Lucas. Estou decepcionada e cansada." Levantei e fui até a escrivaninha onde guardava meus papéis importantes. "Sabe o que eu fiz na semana passada?" perguntei, voltando com um documento na mão. "O quê?" "Mudei meu testamento." A cor sumiu do rosto dele. "Como assim?" "Antes, você e seus irmãos iam herdar tudo o que eu tenho. A casa, as economias, tudo. E agora? Agora, 50% vai para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados pelas famílias. Os outros 50% vão ser divididos apenas entre quem demonstrar que realmente se importa comigo." Ele ficou em choque. "Vó, a senhora não pode fazer isso." "Posso sim, e já fiz. Está aqui, registrado em cartório." Mostrei o documento para ele. "Por quê?" "Porque me dei conta de uma coisa muito importante. Eu passei a vida inteira me sacrificando pela família. Trabalhei, economizei, me privei de coisas para poder ajudar vocês. E o que eu ganhei em troca? Desrespeito, mentiras e exclusão." "Mas, vó..." "Deixa eu terminar. Eu tenho 63 anos, Lucas. Se Deus quiser, ainda vou viver uns 20 anos. E esses 20 anos eu vou viver para mim. O que isso significa? Significa que eu já me inscrevi num grupo de viagem para a terceira idade. No mês que vem vou para o Nordeste. Em dezembro vou fazer um cruzeiro marítimo." Os olhos dele se arregalaram. "Com que dinheiro?" "Com o meu dinheiro. O dinheiro que eu economizei a vida toda e que ia gastar bancando os erros de vocês." "Vó, a senhora está sendo injusta." "Injusta? Você quer saber o que é injusto?" Levantei e fui buscar outra pasta. "Injusto é eu descobrir que nos últimos 6 meses vocês me pediram dinheiro 8 vezes diferentes. Sempre com desculpas diferentes. Sempre prometendo que era a última vez." "Como assim 8 vezes? Você acha que eu não anoto essas coisas?" "Março, R$ 500 para o remédio do Miguel." "Abril, R$ 300 para consertar o carro." "Maio, R$ 800 para a festa de aniversário da Carla." A cada item que eu lia, ele ficava mais vermelho. "Junho, R$ 1.200 para móveis do quarto do bebê." "Julho, R$ 700 para o plano de saúde." "Agosto, R$ 2.000 para a emergência médica falsa da Carla."
Vó, setembro, R$ 5.000 para os agiotas. Outubro, R$ 3.000 para mais agiotas. Total, R$ 12.500 em 6 meses. Ele estava em choque total. E sabe qual é a parte mais triste? Eu teria dado tudo isso de bom grado se vocês tivessem sido honestos comigo. Se tivessem me tratado como família de verdade. Voltei para minha poltrona. Então, Lucas, você tem 2 opções. Aceita minhas condições ou vai procurar outra pessoa para bancar sua irresponsabilidade. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o papel com as condições. E se eu não aceitar? Aí você vai ter que se virar sozinho e vai descobrir como é duro assumir as consequências dos próprios atos. Mas, vó, eles podem machucar a gente. Então liga para a polícia, faz um boletim de ocorrência, ou pede ajuda para outros parentes, ou vende suas coisas. Mas comigo, só com essas condições. Ele releu o papel mais uma vez. Preciso conversar com a Carla. Conversa, mas a resposta eu quero até amanhã. Depois disso, a proposta sai de mesa. Tá bom. Ele se levantou para ir embora, mas parou na porta. Vó, a senhora realmente mudou o testamento por nossa causa? Mudei sim, e não me arrependo. A senhora não está com dó da gente? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei bem para ele. Sabe uma coisa, Lucas? Durante muito tempo eu senti dó de vocês. Achava que eram vítimas das circunstâncias. Mas agora eu entendi que vocês são adultos responsáveis pelas próprias escolhas. E se a gente aceitar todas as condições, a senhora volta a confiar na gente. Pensei bem antes de responder. Confiança se constrói com ações, não com promessas. Se vocês cumprirem o que prometem, talvez no futuro possamos reconstruir nosso relacionamento. E o testamento? O testamento fica como está, pelo menos por enquanto. Ele assentiu e saiu. No dia seguinte, por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Era o Lucas. Vó, a gente aceita as condições. Todas? Todas. A Carla concordou em ligar para os parentes e desfazer as mentiras? Concordou. E você vai procurar emprego de verdade? Vou. E o tratamento? Vou começar na segunda-feira. Então está certo. Passa aqui às 3 da tarde com o contato dos agiotas. Vou fazer o pagamento hoje mesmo. Obrigado, vó. De verdade. Não precisa agradecer. Só precisa cumprir o que prometeu. Às 3 da tarde, ele chegou com um papel com nomes e telefones. Liguei para os credores e acertei o pagamento de R$ 10.000 para o dia seguinte. Quando terminei, olhei para o Lucas. Pronto. Amanhã está tudo quitado. Agora é com vocês. Vó, eu quero pedir desculpa por tudo. As desculpas eu aceito quando ver as mudanças acontecendo de verdade. 3 meses depois, posso dizer que a vida mudou completamente para todos nós. O Lucas realmente começou o tratamento e conseguiu um emprego numa oficina mecânica. Está pagando os R$ 500 certinhos todo mês. A Carla ligou para todos os parentes, pediu desculpas e desfez as mentiras que havia espalhado. Agora eu recebo visitas normalmente e participo da vida do Miguel sem restrições. Mais importante, eles me tratam com respeito. Nada de comentários sobre minha idade, minha memória ou minha capacidade. Nada de teatrinho para me fazer parecer confusa. Quanto a mim, voltei da viagem ao Nordeste na semana passada. Foram 15 dias maravilhosos, conhecendo lugares que sempre sonhei em visitar. Fiz amizades novas, comi comidas deliciosas, dancei forró na praia. Me senti viva de uma forma que não sentia há anos. O cruzeiro marítimo está marcado para dezembro. E depois dele, estou pensando em fazer um curso de informática para aprender a usar melhor o computador. O dinheiro que eu gastaria bancando os erros do Lucas está sendo usado para realizar meus próprios sonhos. E sabe de uma coisa? Não me sinto nem um pouco culpada por isso. Às vezes ainda penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado sendo a vovó boazinha, que sempre dizia sim para tudo. Provavelmente estaria pobre, isolada e sendo tratada como um estorvo pela própria família. Aprendi que amor de verdade às vezes significa dizer não, significa estabelecer limites, significa exigir respeito. E aprendi também que nunca é tarde para recomeçar. Aos 63 anos, descobri que ainda tenho muito para viver. E dessa vez, vou viver para mim. Ontem, o Miguel completou 9 meses. Fizeram uma festa linda para ele, e eu estava lá, no lugar que sempre foi meu, no colo do meu bisneto, cercada da minha família, sendo tratada com o respeito que mereço. É assim que família deveria ser sempre. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui.
Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.